Buenos, meus alunos, nessa aula nós vamos ver como remover termos mistos de uma cônica ou quádrica. Então vamos lá, o exercício que nós vamos resolver aqui é esse daqui, né? Remover o termo misto dessa cônica aqui. Então eu tenho aqui essa cônica e eu tenho esse termo misto aqui, né, que é o produto de x e y, e eu quero remover esse termo aqui. Então a ideia aqui, eu não posso simplesmente excluir esse termo aqui, porque já não vai ser a mesma cônica. Tá? Termos mistos em cônicas ou quádricas, eles estão associados a rotações de uma cônica ou quádrica. Então a ideia aqui é encontrar uma rotação, né, fazer uma rotação nessa cônica, de forma que eu consiga eliminar esse termo misto. Para fazer isso, nós vamos utilizar o conceito de matriz de rotação lá de álgebra linear. Então, lá de álgebra linear, a gente viu essa transformação aqui, né, que é a transformação que pega um vetor x e y, né, um vetor x e y, e leva no produto dessa matriz aqui, que é chamada de matriz de rotação, vezes esse vetor, ou seja, né, fazendo aqui a multiplicação, eu tenho esse vetorzinho aqui, né, coordenada x, coordenada y. E o efeito que essa transformação aqui tem é justamente rotacionar esse vetor xy em um ângulo alfa. Então, se eu tenho aqui um vetor, né, que tem coordenadas xy, né, se eu pegar t de xy, né, ou t do vetorzinho v, ele vai estar rotacionado por um ângulo alfa. Então é isso que a gente vai utilizar. Se a minha cônica ela está rotacionada por algum ângulo que eu não sei qual é, eu vou tentar utilizar essa transformação aqui para reverter essa rotação e colocar minha cônica bem centrada nos eixos x e y. Então, para fazer isso, eu vou substituir x por isso daqui, né, cosseno de alfa x' menos seno de alfa y', que é, né, que seria o vetor, esse vetor aqui rotacionado, e a mesma forma y como sendo a coordenada y desse vetor aqui. Então eu vou pegar isso daqui, x igual a isso, y igual a isso, e substituir aqui na equação da minha cônica. Então, fazendo isso, então aqui eu tenho a minha cônica, agora x eu vou trocar por tudo isso daqui, e a mesma coisa com y, trocar por tudo isso daqui. Então troquei, né, o x por tudo isso daqui, x ao quadrado ficou isso aqui ao quadrado, mais 4xy, então mais 4x e y, e menos 2y ao quadrado, menos 2y ao quadrado, e isso igual a 6. E agora a gente vai expandir esses quadrados aqui, esses produtos. Então, expandindo esse quadrado, né, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, mais 4. Esse produto aqui, né, então, distributividade, esse cara vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, e esse vezes esse. Então, esse produto aqui virou tudo isso daqui, e agora menos 2, né, continuando aqui, esse carinha ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, e
mais o quadrado do segundo, tudo isso igual a 6. Então, o que a gente vai fazer agora é juntar os termos, por exemplo, né, juntar aqui tudo que tem x ao quadrado, né, então eu tenho esse termo aqui eu tenho um x ao quadrado e aqui eu tenho um x ao quadrado. Então, depois, vou juntar o que tem xy, então aqui eu tenho um, aqui e aqui. E depois o que tem y ao quadrado. Então, o que a gente tem, né? Eu tenho x' ao quadrado, que multiplica o quê? Cosseno ao quadrado de alfa, né? Esse termo aqui. Eu tenho aqui mais um termo, então 4 cosseno de alfa vezes seno de alfa. E onde é que eu tenho x ao quadrado? Aqui. Então, menos 2 seno ao quadrado de alfa. Né? E aí, eu não tenho mais nenhum termo com multiplicando x' ao quadrado. Agora, mais o termo misto, né? x' e y'. Eu tenho aqui menos 2 seno de alfa cosseno de alfa. Aqui eu tenho 4 cosseno ao quadrado de alfa. Aqui eu tenho menos 4 seno ao quadrado de alfa. E aqui eu tenho menos 4 seno de alfa cosseno de alfa. Então, foram todos os termos mistos. E agora só sobrou, né, o que multiplica x' ao quadrado. Então, o que eu tenho? Eu tenho seno ao quadrado de alfa. Aqui eu tenho menos 4 seno vezes cosseno. E aqui eu tenho menos 2 cosseno ao quadrado de alfa. E tudo isso igual a 6. Tá? Então, através dessa rotação, a minha quádrica tem essa equação aqui. Né? E aí agora, qual é que é a ideia? A ideia é eu escolher um ângulo alfa de forma que todo esse coeficiente aqui, né, esse carinha aqui, seja igual a 0. Né? Porque aí se esse cara for igual a 0, vai sumir esse termo misto, vai ficar só x ao quadrado e y ao quadrado. Tá? Eu quero escolher um alfa de forma que isso daqui seja igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer agora é justamente encontrar o valor desse ângulo alfa, tal que essa expressão aqui, né, que é esse coeficiente aqui, então menos 2 seno vezes cosseno com menos 4, menos 6 seno cosseno mais 4 cosseno ao quadrado, menos 4 seno ao quadrado. Então, encontrar o alfa, tal que tudo isso daqui é igual a 0. Né? Porque para esse valor de alfa, isso daqui vai ser 0 e vai sumir com esse termo misto. Então, em alguns casos, a gente vai conseguir resolver isso na mão mesmo, tá? Mas essa equação aqui ela é um pouquinho mais complicada, então para isso a gente vai utilizar o computador para nos auxiliar. No computador a gente pode utilizar o Wolfram Alpha, né, que é esse site aqui, em que eu só vou colocar essa equação e ele vai me dar as soluções. Então eu só vou trocar alfa por x, mas é a mesma coisa. Então coloquei aqui a equação, né, isso igual a 0, e agora ele, né, vai me dar várias informações dessa equação. Então aqui, né, só verificando que a equação está certinha, aqui ele vai me dar o gráfico dessa função, e eu já posso ver que eu tenho várias soluções, né, esses pontos aqui vão ser soluções dessa equação. Então aqui mais algumas coisas, né, a forma alternada dessa equação, e aqui eu tenho então todas as soluções dessa equação. Então para cada n inteiro, se eu colocar esse valor de n aqui, eu vou ter um valor de x, né, ou no caso, um valor de alfa, tal que essa expressão aqui
vai ser igual a zero. Então aqui eu vou pegar o primeiro valor, que é esse valor aqui. É 0,463648, e isso é o valor de alfa em radianos. Tá? Para ver quantos graus é isso, eu posso de novo utilizar o Wolfram Alpha. Então é só colocar 0,463648, isso radianos, né? E aí ele vai me dar, então esse valor em radianos é a mesma coisa aqui, né? Aproximadamente igual a 26,56 graus. Né? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha cônica original, que está rotacionada, né, nesse ângulo aqui, de uma cônica centrada nos eixos x e y. Tá? Então, escolhendo para alfa esse valor aqui, esse carinha aqui vai ser igual a zero. E aí só o que eu preciso fazer agora é verificar, né, para esse valor de alfa quanto vale esse valor aqui e esse valor aqui. Então, para isso, de novo, posso utilizar o Wolfram Alpha. Então, eu vou colocar aqui a expressão. Então, primeiro esse coeficiente aqui. E vou aplicar essa expressão em alfa igual a 0,463648. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa expressão aqui, né, aplicada em x igual a esse valor aqui, né, que é nosso ângulo de alfa, dá o resultado de 2. Então, esse coeficiente aqui, né, aplicando alfa, esse valor aqui, vai ser simplesmente 2. Agora, fazendo a mesma coisa para esse coeficiente. Então, ele me retorna o valor menos 3. Né? Então, essa expressão aplicada em alfa, né, 0,463648, dá o resultado de menos 3. Então, assim, né, para esse valor de alfa, a cônica tem essa equação aqui, 2x' ao quadrado menos 3y' ao quadrado igual a 6. Tá? Para verificar se isso faz sentido, nós podemos utilizar um outro programinha que é o GeoGebra. Então, no GeoGebra, eu consigo colocar essas equações, né, essas cônicas, e ele faz o gráfico. Então, aqui eu tenho a minha equação original, né, a minha cônica original, x ao quadrado mais 4xy menos 2y ao quadrado igual a 6. Vocês podem ver, né, que é uma hipérbole e ela tem essa rotação aqui em relação aos eixos, né, x e y. E agora, se eu fizer o gráfico dessa nova hipérbole que eu encontrei, né, aqui vocês podem ver que ela está agora centrada nos eixos x e y. E se eu for verificar esses ângulos aqui, né, então se eu pegar aqui esse ponto e esse ponto aqui, que é o vértice, e eu fizer o ângulo, né, ele vai me dar 26,2. Né? Claro que tem que pegar certinho o vértice aqui dessa hipérbole para ser bem preciso. Né? Mas a gente já pode ver, né, que de fato o resultado que a gente encontrou para alfa, 26,56, é bem próximo desse ângulo aqui que eu calculei, né, de 26,2.